eu tenho andado tão triste. Sorriso em mim já não existe. Preciso tanto conversar e te contar o que aconteceu comigo. Eu já não tenho... Olá, amados, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia. São infinitas situações que nós passamos, que às vezes a tristeza que está no nosso coração não é algo que nós vamos conseguir superar no mesmo momento, em horas ou até mesmo de um dia para o outro. É um sentimento que precisa ser curado. E o que a gente precisa fazer para a gente estar curando esse tipo de sentimento, Jéssica? São infinitas, gente, infinitas mesmo. São coisas que você mesmo pode parar e pensar, poxa, eu tô aqui triste, me afastando das pessoas. Muitas vezes a tristeza faz isso sim, nos afasta das pessoas. Se não afasta, a pessoa quer afastar. Então, eu, por exemplo, me dá uma vontade imensa de ficar no meu quarto, sem falar com ninguém, sem sair, sem fazer nada. Mas eu vou lá e enfrento a minha tristeza, eu enfrento eu, Jéssica, e vou lá e faço, sabe? É fácil? Não é fácil. Eu tava muito triste, muito chateada. Eu tinha meus compromissos e eu não queria fazer meus compromissos. No fundo do meu coração eu não queria fazer. Eu queria vir pra casa, eu queria ficar no meu quarto trancada, sem falar com ninguém. Mas mesmo assim eu passei por cima do meu sentimento, fui lá e fiz. Depois eu desabei, gente. Depois que eu desabei, pra mim foi um alívio, sabe? Eu precisava fazer aquilo. Mas eu fiquei mais impressionada comigo mesma pelo fato de eu ter passado por cima de uma situação que eu estava vivendo. Se fosse eu, antes, eu simplesmente ia deixar de fazer o que eu tinha de fazer. Então é isso que eu falo pra vocês. Não alimenta um sentimento ruim na sua vida. Passa por cima dele e mostra que você é capaz. Não deixa que nada de ruim tome posse da sua vida. Você é capaz. Ah, mas não é fácil, Jéssica. A gente tem que tentar. Se a gente não tentar, como a gente vai saber se a gente consegue ou não? Tem sentimentos que são sentimentos profundos, são sentimentos dolorosos, em situações que acontecem na nossa vida que a gente acha que a gente não é capaz de reerguer de novo. Mas a gente é capaz sim. A gente precisa primeiro colocar o que na frente? Deus. Sempre colocar Deus na frente. Porque Deus, Ele nos dá força quando a gente mais precisa, em momentos que a gente mais precisa. Sabe? E a situação que eu contei pra vocês anteriormente, eu ficava, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu ficava o tempo todo clamando a Deus pra Ele me ajudar. Era um sentimento que estava dentro de mim que estava me machucando. E aí eu comecei, eu não vou desistir, eu não vou deixar de fazer. Deus, Ele não quer ver a gente triste. Quando a gente fica triste, também Deus fica triste junto com a gente, né? Porque Ele fica pensando, poxa, meu filhinho ali triste. Eu vou dar pra vocês algumas situações que nos ajudam bastante quando a gente está nesses momentos ruins da nossa vida, né? Uma coisa a se fazer quando você está triste é conversar com uma pessoa. Procurar uma pessoa que você se sinta à vontade, uma pessoa que você não tem receio de conversar com ela. Quando a gente está com uma coisa dentro do coração e a gente transfere ela, ou seja, joga ela pra fora, muitas vezes ajuda muito. É como se você tirasse um peso das suas costas, sabe? Então, assim, conversa com a pessoa, fala com ela, olha, eu tô sentindo assim, conta um pouco sobre o que tá acontecendo com você. A maioria das pessoas, o que elas fazem? As pessoas tentam, pelo menos, te fazer você sentir melhor. E isso é uma coisa boa. Uma coisa muito legal também que você pode fazer é colocar no papel as coisas que você gosta de fazer no seu dia a dia. Coisas que te deixam alegre. Coloca no papel, comece a escrever o que você gosta. Por exemplo, como ir no cinema. Se gosta de ir no cinema, assistir um filme bom, um filme que não vai te deixar mais pra baixo ainda, assiste, chama um amigo, chama uma irmã, chama a mãe, chama o pai, ou vai até mesmo sozinha. Eu, por exemplo, quantas vezes eu já fui no cinema pra assistir filme sozinha? Era uma coisa que me deixava bem. Então assim, suga tudo que for bom ao seu redor pra dentro de si. O que for ruim, joga fora. Deixa de lado. São inúmeras as coisas que você pode estar fazendo, coisas boas que te alegram. Passear com os amigos, conversar com os amigos, viajar. Se você pode fazer, vai lá e faz. Não deixa de fazer, não. Ah, eu não vou fazer, Jéssica, porque não vai me alegrar. Como você tem certeza disso se você não fez? Por isso que eu sempre bato isso na tecla com vocês. Faça, não fala que você não é capaz, sendo que você sequer tentou fazer. Uma das coisas principais é o quê? Que é conversar com Deus. Quando a gente está triste, a gente precisa conversar com Ele, pedir Ele força. Deus, me dá força, porque
tá tão difícil pra mim. Às vezes a gente tá numa situação difícil que a gente não quer nem saber de Deus. Muitas vezes as pessoas colocam até a culpa em Deus. Gente, toma cuidado com isso. As coisas acontecem, mas nunca vai ser por culpa de Deus. Se aquilo aconteceu, é porque tinha que acontecer, gente. Deus sabe do nosso passado, do nosso presente, e Ele já sabe do nosso futuro. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Muitas vezes, aquilo que acontece na nossa vida é pra gente ter força, pra ser mais forte nas situações que vão vir. Procure conversar com Deus, falar com Deus e pedir Ele força, pedir Ele sabedoria. Aqui na própria palavra, Filipenses 4:6, fala sobre isso que eu falei com vocês. E tá escrito assim: não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Então, gente, a gente tem que estar sempre sim pedindo a Deus, suplicando a Deus, pedindo a Deus força, sabe? Muitas vezes também nós nem sabemos o porquê que estamos tristes, não é verdade? A gente fica assim, nossa, eu tô triste, mas eu não sei nem por que eu tô triste. Isso é uma situação normal que acontece na nossa vida. Começa a pedir a Deus pra nos ajudar a identificar o motivo da tristeza. As tristezas vêm através de ações. Se você tá triste por uma situação que aconteceu na sua vida, que você pode estar tomando frente disso e resolver, passa. Um exemplo. Às vezes você discutiu com uma pessoa que você gosta, não é verdade? Aí uma vai pra lá, a outra vai pra cá. Aí as duas ficam lá, não, eu não vou chamar, eu não vou conversar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Vai lá e conversa, peça a pessoa perdão, fica carregando consigo a tristeza dentro do seu coração, porque além de não estar fazendo bem pra você, também com certeza não vai estar fazendo bem pra outra pessoa. A gente tá nesses momentos, a gente não precisa ficar cutucando a ferida, ficar pensando em coisas ruins. Começa a pensar em coisas boas, sabe? Coisas boas que aconteceram na sua vida. Às vezes pra algumas pessoas isso já se torna mais uma tristeza. Mas se você levar ao lado bom da história, com certeza não vai ser. Ah, Jéssica, já que eu tô triste, então eu não posso dar espaço pra tristeza, então eu não posso nem chorar. Claro que você pode chorar, porque o choro libera a dor também. Às vezes a tristeza, ela não quer sair. Eu fico triste, eu fico trancada no meu quarto, eu não quero falar com ninguém. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Gente, quando a tristeza toma esse rumo, já é hora de você começar a prestar mais atenção. Se realmente é simplesmente uma tristeza ou é uma depressão. Nesse caso, eu indico você procurar um especialista, um profissional da área. Deus colocou essas pessoas para nos ajudar, como médicos, professores e etc. Se Deus colocou essas pessoas na nossa vida, por que a gente não vai lá e procura e pede uma ajuda, sabe? Tem situações que a gente precisa de ajuda humana. Então, se você está passando por alguma situação na sua vida dessa forma, que você não consegue sair dessa tristeza profunda, vai lá e procura um profissional, procura uma pessoa para te ajudar, tá? Não fica com vergonha de fazer isso, não. Depois que você sair dessa, você vai ver como que sua vida vai se tornar diferente. E depois que você sair dessa também, não aceite nada disso na sua vida. Seja firme, seja forte. É simples, não. Nós somos capazes. Agora o recado vai para você que tá aí assistindo esse vídeo, mas não tá passando por nada disso nesse momento. Se você conhece uma pessoa que tá nessa situação, converse com ela, ajude ela. A gente conhece uma pessoa que está nessa situação, que você não está vendo essa pessoa. Quando você olha para essa pessoa, o semblante dela está totalmente de tristeza o tempo todo. Se essa pessoa só vive chorando, se essa pessoa só vive reclamando, vai lá e ajuda essa pessoa. Tenta ver com ela o que está acontecendo na vida dela, se ela realmente está precisando de uma ajuda, se ela precisa simplesmente da sua ajuda ou se ela precisa de uma ajuda profissional. Se ela está precisando disso, vai conversando com ela, não desiste dela não. A gente está aqui nesse mundo para ajudar as pessoas, então vai lá e faça a sua parte, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, que essa mensagem tenha tocado o coração de cada um de vocês que está aí desse lado, tá? Siga firme, seja forte, porque Deus é fiel para cumprir. Se em algum momento passou na sua cabecinha que Deus não está do seu lado, engano seu, porque Deus sempre está do nosso lado. Super beijo de novo. Até mais. Tchau.